Obrigado aí pela oportunidade, obrigado ao Grande Máquinas, meus parceiros aí de longa data. Na verdade, assim, como eu falei, é muito tempo de trabalho para a gente resumir, mas talvez a gente possa falar um pouco de hoje, eu acho, escolher hoje para falar em vez de lá para trás, porque acho que minha história ela é um pouco parecida com a história de pessoas que querem trabalhar com moda, tudo. Acho que eu destaco algumas coisas muito importantes, que primeiro foi ter o incentivo dos meus pais dentro de casa para seguir o meu caminho sem nenhum desvio, ou seja, não faça isso, faça aquilo. Então eu acho que meu primeiro incentivo veio dentro da minha própria casa e não poderia ser maior e melhor do que os seus próprios pais te comprarem a primeira máquina de costura e te darem de presente, né? Então isso é muito simbólico na minha vida. Quando eu cheguei dentro da na casa deles, né, e na sala tinha a minha primeira máquina de costura industrial. E daí eu, né, fiquei bem comovido, e meu pai foi lá na empresa e comprou uma máquina para mim. Então eu falei, não, isso é o símbolo de que eu tenho o aval da minha família para seguir em frente, né? Então acho que isso é um destaque muito importante. Falando de hoje, e daí processo normal, abri empresa, tive lojas, abri empresa com o meu próprio nome, vendi minha marca há 12 anos atrás para um grupo de moda. Hoje eu não sou dono da Alexandre Rashkovic, trabalho na Lagarsone, que é uma outra marca. Mas eu acho que nesses 20 e poucos anos de trabalho, me faz pensar muito como hoje as pessoas estão consumindo, o que elas estão pensando, muito do que a gente vai falar sobre moda sustentável, o que é isso, né? Eu não, assim, essa palavra para mim é muito recente, eu acho que para muitas pessoas também só que ela é recente, só que ela está cavalgando muito rapidamente. Então eu acabei de fazer uma fala lá em cima, lá na RACA, e falando que o consumidor hoje, ele quer saber exatamente de onde a roupa veio. Ele não quer mais comprar qualquer coisa, ele quer saber como ela foi costurada, quem costurou essa roupa, o tecido é da onde, se o tecido é sustentável ou não sustentável. Quer dizer, hoje tem muita preocupação com aquilo que a gente está consumindo, não consumindo só em roupa, mas da onde vem o alimento, e assim por diante, né? Isso passa pela vestimenta, né? Porque acho que a moda ela é um dos últimos setores a pensar a sustentabilidade, né? Porque o processo de fabricação de roupa é bem complexo, então isso tudo tem que ser profundamente estudado até você se tornar e poder falar que é uma empresa sustentável, né? Porque falar, é sustentável, reciclo, é uma coisa muito fácil, mas de fato, você ser isso a fundo é uma coisa que precisa ser estudada. Falando nisso, queria que você até explorasse um pouquinho mais, né? Essa ressignificação da moda passa por uma ressignificação de mindset, de carreira. Você é um exemplo vivo de que isso é possível, de se reinventar. Esse processo, assim, como vem essa, enfim, né, essa força que o próprio mercado te impõe também, né? Algumas diretrizes, e você acabou contando um pouco de marca com teu nome para estar hoje dirigindo a Lagarsone. Como é que um profissional hoje consegue estar se ressignificando, Alexandre, e acompanhando esses movimentos num mundo tão rápido, tão exponencial? Eu acho que o papel das profissões tem sido um pouco orgânico, né? Orgânico o papel. E eu acho isso muito interessante. Então, enquanto lá atrás você era estilista e era só estilista, hoje não. Hoje é comum você ver pessoas que têm aptidões diversas e que se aprofundam nessas aptidões, né? É óbvio que você tem que ter um foco, você tem que ter uma expertise ou algumas expertises, né? Não dá para você fazer tudo muito bem. Mas o profissional hoje que é plural, ele consegue se expressar melhor e ele também se reinventa quando ele precisa se reinventar. Que é uma coisa que aconteceu e tem acontecido comigo. Imagina eu à frente de uma marca que tem o meu nome por 20 anos e de repente sair dela por livre e espontânea vontade para começar um negócio, eu não diria do zero, né? Porque hoje começar um novo negócio com 20 anos de experiência não é do zero, né? É começar um negócio com 20 anos de experiência, né? Então não é que eu apaguei toda a minha trajetória e comecei um novo negócio penando, errando de novo nas mesmas coisas.
Eu estou errando, mas em outras coisas. Em outras eu não estou errando. Então isso é importante. Mas também você tem que ser bastante aberto para que no caminho você receba essas oportunidades de fazer diversas coisas, receba isso de uma maneira aberta, que você tenha essa abertura de fazer várias coisas. Não quer dizer que todo mundo tenha que ser assim, não quer dizer que o meu caminho é o único caminho, que é o caminho certo. Mas eu optei por ter essas diversas experiências e hoje poder exercer tantos trabalhos quanto eu exerço no momento. Hoje eu trabalho na Lagarçon como estilista, eu trabalho na Olympic, na Vulcabras como head de estilo, e eu trabalho em outras empresas dando consultoria. A Raco é uma delas. Eu estou preparando um book de produtos para ser lançado, parte esse ano, parte do ano que vem. Eu estou trabalhando também numa empresa de jeans em Goiânia que chama Pitbull, eu estou fazendo uma consultoria em formatação do setor, do departamento de estilo. Ou seja, não estou indo lá para desenhar, estou indo lá para colocar minha expertise como diretor criativo e estruturar um departamento. Então eu não estou fazendo roupa, eu estou fazendo uma estruturação de departamento. Isso também eu ganhei essa expertise com o tempo. Então isso é ser aberto um pouco às oportunidades que aparecem. Eu queria saber como é que você escolhe, seleciona, porque você deve receber muito convite de muita marca bacana, empresa consolidada, para fazer esse trabalho, seja na curadoria de estilo, seja na preparação de uma coleção. Mesmo com a Hering, né? A gente fez uma parceria bem bacana aí nesse ano ainda. Como é que você olha para essas empresas e sente que tem fit assim, com a tua vida? É ter fit mesmo, né? Ter alguma afinidade e entender mais do que nunca se eu posso contribuir com elas, né? Porque hoje eu pergunto, você tem certeza que você me quer dentro da empresa, né? Quer dizer, eu fico instigando o empresário para ele ter certeza que ele me quer, porque não adianta eu entrar numa empresa e não, de fato, rever o que eles fazem. Não é corrigir, é rever, colaborar, fazer diferente aquilo que eles já fazem há muito tempo. Então, a partir do momento que a gente entra num acordo, eu estou preparado para trabalhar nessa empresa, né? Então, realmente, eu tenho vários convites e eu tenho a clareza de só aceitar aqueles que eu vou contribuir para o crescimento da empresa. E aí tem uma metodologia, você acabou criando assim um jeito de chegar na empresa, ou cada uma, você entende a cultura primeiro, para depois tentar interagir com os profissionais que estão lá? Ou meio que tem uma fórmula Alexandre de chegar? Não, eu acho que o que eu, na verdade, tento é separar muito bem os universos, né? Então, quando eu estou dentro da Raco, eu sou Raco. Quando eu estou na Olímpicos, eu sou Olímpicos. E quando eu estou na Lagarçon, eu sou a Lagarçon. E eu tento não misturar os universos. A única parte que se mistura é o meu gosto particular, que ele não muda conforme a empresa que eu estou. Ele é o mesmo gosto, são as mesmas vontades, só que vistas conforme o olhar da empresa que eu estou. Então não é que tem uma fórmula, mas tem uma objetividade e uma clareza de trabalhar para a empresa que eu estou trabalhando e não para mim. Eu queria começar um capítulozinho falando de tecnologia. A gente vai falar um pouquinho da indústria 4.0. Mas também queria te ouvir o quanto tecnologia, mais criação, entendimento do público para o qual você está costurando, fazendo a moda, enfim, consegue se aliar. E isso mesmo é o cerne da indústria 4.0. Como é que é o teu entendimento desse processo de juntar as duas coisas? Eu que vou te perguntar o que é a indústria 4.0. Porque eu e o Bruno, a gente não sabe o que é. Então a gente precisa saber. Dizem assim, né? Eu ouvi uma palestra do Felipe da Global, que está expondo aqui na feira também, e foi bem bacana. Quando você consegue entender de verdade como tecnologia, criação, cultura, tudo isso faz com que o consumidor, que está lá na ponta, seja atendido na vontade dele, com o melhor processo, o melhor tempo e atendimento de todos os requisitos possíveis, você está falando do 4.0. Então não é só automatizar, isso já aconteceu na década passada, né? Uma empresa que faz roupa feita à mão pode ser 4.0? Pode ser 4.0. Se ela colocar o consumidor no centro do processo, pode ser 4.0. Entendi. Esse entendimento, pelo menos que eu aprendi, né? Não é só tecnologia. Não, mas talvez seja um conceito que a gente está estudando ainda, né? Eu acho que é muito porque novo, são muitas né? coisas novas, né? Mas, assim, então, as empresas que sempre aplicaram o consumidor como centro, elas sempre foram 4.0. Só que a gente tem que entender as diversas tecnologias de cada momento que a gente vive. Hoje, as tecnologias são diferentes de 1890, mas lá em 1890 tinha uma tecnologia.
Porque tem coisas, por exemplo, feitas à mão que são insubstituíveis. E eu considero que a palavra tecnologia, ela não tem que ter relação a uma máquina último modelo. É a tecnologia de fazer alguma coisa específica. É a tecnologia de fazer o melhor pão de ló. Entendeu o que eu quero dizer? Quer dizer, a palavra tecnologia, ela é ligada à ponta, a última coisa que lançou. Mas na minha cabeça, a tecnologia é a melhor maneira de você fazer alguma coisa, não importa se é um bolo ou uma roupa, entendeu? Então, a gente lá atrás tinha a tecnologia do feito à mão, onde as máquinas não existiam, as máquinas começaram a existir, e hoje a gente tem a tecnologia da automatização ao extremo, né? Que eu fico assim, eu tenho um contato íntimo com a Andrade de Máquinas, eu sou apresentado a novas tecnologias de maquinário quase que diariamente, e eu testo essas máquinas no meu ateliê, né? Então eu fico impressionado com o que as máquinas podem fazer. Só que lembrando que a máquina não foi construída por um homem, né? Por uma cabeça. Ela não se construiu sozinha. Então eu volto para a mão, eu volto para a primeira pessoa que pegou o lápis e desenhou uma máquina, desenhou aquele mecanismo e desenhou aquela tecnologia. Então o que eu acredito é que tenha que haver um equilíbrio entre a mão e a máquina, vamos dizer assim. Deixa eu fazer uma pergunta. Com relação a acompanhar esses movimentos todos, né? Como é que um empresário que está preocupado com todos os elos da sua cadeia de produção, seja interna, né, fornecedores, consegue entender esse novo momento da economia? A gente está falando de economia afetiva, de nova economia, com novos valores. Você se vê nesse contexto como criador e como empresário também? Você consegue acompanhar tudo isso? Então, esse também é um conceito novo, né? Eu acho que, em geral, o que tem se falado é em pessoas fazendo aquilo que elas gostam, né? Então, hoje, se você gosta de costurar e você consegue realizar esse seu sonho, a gente está falando de economia afetiva, a gente está falando de pessoas que vão crescer fazendo aquilo que elas gostam, independente se é... Está funcionando? Ela deu uma parada. Eu acho que fazer o que gosta é o que todo mundo hoje está buscando. Eu acho que o entendimento daquilo que você gosta de fazer é o primeiro passo para você conseguir contribuir com essa tal economia afetiva que a gente está falando, né? Então eu vejo muitas pessoas não querendo ser costureiras, infelizmente, mas muitas outras comprando uma máquina de costura para ter em casa. Então, você vê, não é que você... a gente não está falando de otimismo, a gente está falando de se encaixar, né? E você se dá a liberdade de você ser costureira porque você gosta de costurar, não porque é a única coisa que sobrou para você fazer. Então, é isso que eu entendo hoje. Eu entendo que a gente tem que procurar fazer aquilo que gosta. Isso é privilégio, né? É isso que a gente chama de privilégio, né? Poder exercer e fazer o que gosta. Que lindo. O que você mais gosta de fazer na moda? O que eu mais gosto de fazer na moda é trabalho de construção da roupa, seguido da correção dessa construção. Então, hoje é uma coisa que eu não abro mão. Então, quem corrige todas as peças que são criadas, ou na Olímpicos, ou na Lagarsone, ou na N, onde eu estiver trabalhando, sou eu. Corrigir a peça significa o momento da prova de roupa. A prova de roupa que eu faço, que não é só a prova de roupa das peças que vão ser desfiladas e tudo mais, é uma prova de roupa de qualquer peça que eu estou criando dentro da confecção. Então, se eu crio uma camiseta, vamos dizer, essa calça daqui foi criada por mim e confeccionada para a Ering, teve um momento da prova de roupa onde a modelista, a costureira mostram a interpretação delas do meu desenho. E localizar os acertos e erros dessa peça e corrigir essa peça e melhorar essa peça para o público é o que me dá mais prazer hoje no processo. Bem, que signo? Câncer. Olha, Câncer e Virgínia, tudo bem ali, né? Perfeccionista extremo. Isso de fato é o que me dá mais prazer. Eu tenho outras coisas que me dão prazer. Fazer novos negócios, juntar empresas, criar novas oportunidades, isso me dá muito prazer. Me dá muito prazer também fazer esse momento da prova de roupa e de aperfeiçoar a construção da peça. Eu sou bem leiga de costura, então vou te fazer uma pergunta que talvez seja meio ridícula, mas dá muito mais trabalho criar em cima de uma peça pronta ou começar do zero com o tecido cru na mão? Sim, dá muito mais trabalho você dar um outro significado a uma peça que já existe no mundo, que é um dos trabalhos que eu faço na Lagarsone.
Então a gente constrói peças do zero e a gente também trabalha com estoques de empresas retrabalhando essas peças, o que dá muito mais trabalho, porque você tem que abrir a peça, transformar a peça em pedaços de tecido, cortá-la novamente, aproveitar ao máximo os pedaços que surgiram quando você abre a peça, dá bem mais trabalho e demora muito mais tempo. Você quase conversa com a peça, dá para ver o que ela vai ser, né? Que vocação ela tem, né? E daí usar tudo, usar zíper, botão, todas as partes dessa peça. E esse é um trabalho que dá muito prazer, dá muito trabalho também. A gente, além de ter muito empresário aqui na plateia, tem muito estudante de moda, né? Hoje eu recebi aí uma turma linda do IED de Curitiba, tem muita meninada por aí, de outras universidades também. Como é que você alimenta, né? Da onde vem tanto repertório? Você tem inspiração, um caderninho para anotar boas ideias? Que dicas que você traz aí para quem vive, né? Dessa necessidade de estar sempre tão criativo? Então, não tem método. Eu não anoto nada. Basicamente nada. Né? Eu tenho memória, eu vou ligando para as pessoas, eu não deixo para depois, isso é uma coisa muito importante. Ser objetivo, não deixar para depois, delegar, né? Acho que tudo isso é um conjunto de fatores que fazem, faz com que eu consiga realizar tudo aquilo que eu penso, né? Não guardar tudo para mim. Então, eu tenho uma ideia, eu ligo para uma pessoa específica para ela continuar aquilo e me apresentar alguma coisa. Então, ser objetivo na hora de escolher entre uma coisa e outra, escolho rápido para me dar tempo de fazer uma outra coisa. Então, é uma série de fatores. Agora, o repertório, depois de tantos anos, quando eu tinha 20 anos, eu não tinha muito repertório. Então, eu tive que trabalhar criando em cima do pouco repertório que eu tinha. Hoje, com muito mais idade, trabalhando há quase 30 anos em moda, eu tenho muito mais repertório e hoje as coisas, os flashes e as memórias aparecem rapidamente na minha cabeça quando eu estou em frente de um desafio, que é escolher uma cor, escolher um tecido específico para uma peça específica. Então o tempo te dá muito isso. Então a geração de hoje tem muita pressa, então eu aconselho a não ter tanta pressa. Porque você, não tendo pressa, você vai se aperfeiçoando melhor e não deixando escapar essas oportunidades aí de trabalho. Saboreando um pouquinho mais o momento, né? Se você pudesse fazer uma autoanálise, você tem tendência de viver mais da melancolia do passado ou da ansiedade do futuro, o desfile que está chegando, a prova de roupa, ou puxa, e aquilo que podia ter feito melhor? Como é que você se vê mais pra lá, mais pra cá? Aquilo que eu podia ter feito melhor, eu ainda tenho chance de fazer melhor, porque ainda estou fazendo um monte de coisa. Só que, na verdade, eu não tenho muito tempo, eu tenho tempo para resolver o agora, né? Então eu estou falando com você, eu estou prestando muita atenção no que você está me perguntando. Eu não estou com a cabeça em outro lugar, entendeu? Então eu estou de olho em você, no que você está falando, no seu gesto, no que você acha interessante que eu respondi, no que eu posso falar mais, né? Um pouco do que eu sei que tem pessoas aqui que querem escutar. Então eu não estou pensando no que eu vou comer daqui a uma hora, né? Depois eu penso. E muito menos se eu estou cheio de problema para resolver no WhatsApp, que eu devo estar, mas eu também não é agora que eu vou pensar sobre isso. Então isso faz com que eu me concentre, seja objetivo e consiga finalizar um assunto aqui, né, e não deixar nada sobrando. Dos grandes ensinamentos que você trouxe para a gente dentro do trama afetiva que eu estava contando na tua chegada, você trouxe o desafio da escala. Quando a gente fala de sustentabilidade, de processos mais bem pensados, você precisa também pensar na escala, que é o desafio da indústria. Queria que você trouxesse um pouco também. Sim, assim, esse conceito de sustentabilidade, que engloba 500 outras palavras, não só essa, mas para todo mundo entender, o entendimento geral de sustentabilidade é fazer melhor, ter um melhor processo, sujar menos o mundo, consumir com mais consciência. Então tem outros conceitos que estão embutidos ali, né? Eu acho que o que nós precisamos alcançar, quem busca ter essas práticas, é a escala. Enquanto a gente tiver poucas pessoas usando produtos sustentáveis, ele é pouco difundido. Enquanto uma grande marca, um grande magazine, começar a fazer esses produtos para que todos nós possamos consumir, a gente está falando de um outro nível
de comunicação de sustentabilidade, né? Hoje eu estava numa empresa à tarde que me falou que vou dar um exemplo aí, que a Riachuelo está usando cada vez mais tecidos reciclados. Eu falei, nossa, então aí estamos tentando estamos tentando dar acesso a mais pessoas sobre essa tal palavra sustentabilidade e para que as pessoas se sintam inseridas nesse conceito, que elas falem, eu consumi uma peça de algodão orgânico, eu consumi uma roupa que foi feita com resíduo de tatatá. Então as pessoas querem falar que elas fazem isso, elas querem falar que elas compram alimento orgânico, elas querem falar um monte de coisa. Falar significa que elas querem também fazer, elas querem estar dentro de tudo isso que a gente está conversando, né? Então, quanto mais a gente expandir esse conceito, mais ele vai ficar natural. E a gente não vai estar discutindo isso daqui a 10 anos. Vai estar discutindo uma outra escala de sustentabilidade. Super concordo com você. Eu acho que nem está na mão só do consumidor fazer essa mudança, porque senão o peso para o consumidor é grande demais, né? É um novo fabricante. É um fabricante, né? Da grande indústria. Na verdade, da colaboração, da demanda e da oferta, né? Que estão chegando juntas aí a todas as formas de consumir, como você bem falou, né? Que é trocar o carro pela bicicleta, a gente estava vendo aqui na fala anterior, que é dispensar o canudinho na hora de tomar o suco, sim, que é olhar a origem do alimento que você está comprando, assim como da roupa, né? Que você está... Você entende isso, que é realmente um movimento que está ganhando proporção em todos os níveis de consumo, ou ainda está muito clusterizado? Não, ele tá ganhando proporção na medida que eu sou... Isso que eu estou fazendo agora eu faço muitas vezes por mês, na medida que eu tenho tempo para isso, né? Daqui para frente, até o final do ano, eu vou falar com vários grupos de pessoas. E de uns 2 anos para cá, eu tenho sido questionado sobre sustentabilidade. Então, como as pessoas estão questionando, elas estão estudando, porque elas elaboraram a pergunta, então tem muito mais pessoas falando nesse assunto do que há 5 anos atrás, do que há 10 anos atrás, nesse fato. A palavra surgiu aí na década de 90, né? No final dos anos 90 a gente nem falava nisso. É porque a gente achava que todos os recursos eram eternos, né? Aliás, de todos os recursos que você lida hoje, o que você preza mais? Assim, você acha que a água é algo que a indústria têxtil tem que olhar mais? Então, essa na minha cabeça é uma polêmica que eu vou colocar aqui, que eu coloco com todo mundo que eu falo sobre esse assunto. Por exemplo, você pede uma comida na sua casa, ela vem com um monte de recipientes de plástico. Para você soltar isso para o mundo, você tem que reciclar o lixo e colocar o plástico no lixo de plástico. Só que você tem que lavar isso antes. Só que lavar você vai gastar água. O que você prefere? Gastar água e lavar o plástico ou jogar o plástico sujo? Então é tudo tão novo e eu não consigo. Então eu, particularmente, prefiro não gastar água e jogar o plástico sujo. Eu, particularmente, né? Eu reciclo, eu separo o lixo, mas se eu ficar lavando plastiquinho, olha quanta água eu vou gastar. Então, são conceitos tão complexos da gente entender se a gente está fazendo certo, tão complicado entender se lavar o plástico é melhor do que gastar a água, que a gente ainda não tem a resposta. Então, por exemplo, eu fui estudar um pouco sobre isso. Existem países que recebem o plástico reciclado sujo, que eles têm como lavar o plástico. Tem países que você tem que entregar o plástico lavado, que é o caso do Brasil. O Brasil não consegue, as usinas não conseguem receber um recipiente de plástico todo sujo de comida. Não tem como lavar, aquilo vai se misturar, a comida vai se misturar com plástico e vai ter resíduo de comida. Eu nem consigo me aprofundar nisso, sinceramente, né? E tem países, por exemplo, que reciclam orgânico, mas especificamente a casca da laranja tem que ser num outro lixo, porque a acidez mata a bactéria que vai transformar o lixo orgânico em adubo ou em outra coisa. Então, gente, a gente não sabe de nada, mas todo o nosso esforço é válido. É válido reciclar o lixo, é válido ter políticas de sustentabilidade, porque a gente está criando um movimento e ao mesmo tempo a gente está aprendendo sobre algo que nós não entendemos ainda. Voltando um pouquinho para o nosso tema, né? Porque esse tema da sustentabilidade rende muito, é realmente muito novo, os desafios são imensos para todos os setores da economia.
O que aconteceu é que a moda, que estava um pouco fora dessa discussão nos últimos anos, quando ela entrou também, ela entrou com todo o peso possível, né? Com todos os questionamentos possíveis no mundo todo, desde a forma de produção, enfim, a remuneração e tudo mais. Olhando agora para a tua carreira de novo, né, pra gente, nem sei como é que a gente está de tempo, porque a gente falou de brincadeira, que dava para falar 4 horas, e a gente já falou bastante, então a gente ainda tá bem, podemos render mais essa conversa, tá legal o papo. Tem muita pergunta aí na cabeça de vocês, que vocês querem me dizer assim, pergunta isso para ele, então chuta. Então podem perguntar daqui a pouquinho que a gente já vai abrir, tá? Quando você olha para tudo que você já criou até hoje, né? Agora falando do lugar de fala, do estilo mesmo, né? Tem fora, acho que o teu ícone da caveira que te acompanha, tem alguma coisa assim do detalhe, da qualidade, da modelagem, da costura, que você não vai abrir mão, que é a tua marca registrada, que você queira trazer aí também pra gente? Então, assim, eu na verdade, eu uso e abuso de todo o processo de confecção, né? Então, eu uso e abuso, estava até comentando com a Conceição, das máquinas de costura, né? Começando, vamos dizer lá pela marca. Vamos começar antes, né? Vou começar da escolha da matéria-prima. Então, quando eu pego uma matéria-prima na mão, minha cabeça já pensa assim, se eu costurar ela no contrafio, se eu costurar ela no viés, como que ela se comporta a fio, tudo automático, tá? E rapidamente, daí eu vou pegando, vou testando para voltar. Quando eu comprei a matéria-prima e vou cortar, como ela se comporta? Cortando a laser, cortando infestando, não infestando, tudo mais. Quando eu chego na máquina, essa máquina é uma máquina para costurar roupa esportiva. Mas eu quero costurar seda. Chamo o técnico, transforma ela para mim para costurar seda. Então é assim que minha cabeça, ela desafia tudo aquilo que me entregam e me falam que é para um propósito específico. Então eu falo, essa máquina aqui é só para costurar tecido stretch da minha cabeça. Imagina, eu já vou costurar. Aí ele me dá trabalho. Ele dá trabalho pra você? Ele pede um técnico, o técnico vai lá, fica com ele o dia todo. Entrega o ouro. Mas é um prazer ter o Alejo com a gente. Ele pede, ele liga, ele manda um zap. Tô precisando do Grinaldo aqui. Aí a gente manda o técnico, não, a flat, eu quero costurar tal coisa com a flat cima. Eu falei, mas Ale, será? Com a flat cima? Vai dar, e dá. Ele costura. É verdade. É isso, na verdade é explorar o máximo conforme o meu pensamento vai girando, né? Então assim, eu desafio bastante todo esse processo. E eu acho que no processo ali de confecção, eu fico muito próximo das costureiras, porque a minha criação ela só finaliza mesmo na costura, né? Quando ela sai da máquina, eu troquei algumas coisas que eu pensava no desenho. O meu desenho é muito técnico, incluindo até que máquina que eu vou usar em cada parte da roupa, né? Então, é assim que eu escolhi trabalhar, de novo. Não tem certo, não tem errado, é assim que eu escolhi trabalhar, é assim que eu gosto, que eu tenho prazer, entendeu? Voltando ali na 4.0, etc, né? Então, com isso, resultam produtos que eu olho e falo, nossa, é exatamente como eu quis, exatamente como eu sonhei, mas passa por todos esses processos, né? E eu escolhi entender o máximo que eu posso de todos eles, né? Nem sei se eu respondo. Não, nossa, super respondeu. Então acho que a gente vai, Ana, pode abrir um pouquinho? Pode? E aí, quem já tem assim na cabeça uma pergunta? Nossa, então aqui. Ale, obrigado pela tua presença, a gente fica tão emocionado de te ouvir falar, a gente gosta muito, você sempre com as tuas ideias inovadoras, a gente fica realmente orgulhoso de você. Mas o mais importante que eu queria saber é saber quando que você volta para a telinha. Na televisão? Exatamente. Olha, gente, eu nem lembrava que eu fazia coisa na TV. A gente focado lembra. na sustentabilidade. Não, na verdade, assim, eu venho fazendo algumas coisas na TV porque eu gosto, né? Porque eu acho divertido, né? É um momento diferente do meu dia, né? Então, a gente até estava juntos, né, no Roupa Ideal. né? Onde, na verdade, antes disso, eu tinha um programa chamado Corre Costura, que acabou reprisando no SBT, onde mostrava quem teve a oportunidade, quem assistiu, só para eu saber.
Nem é tanta gente, mas é legal, tá, gente? Na verdade, mostra tudo isso que eu falei, porque eu tenho que fazer a roupa, né? Então, na verdade, o corre e costura ele foi idealizado por mim e, na verdade, só me põe em fria, né? Porque eu mesmo tenho que fazer a roupa em 2 dias, e são 2 dias de fato, não é mentira, em tempo real e etc. Ele mostra todo esse processo passando na máquina. Depois do corre e costura, eu fui convidado para fazer uma participação em todos os episódios da Roupa Ideal, que é do Arlindo Grunde, e tudo indica que isso vai continuar. E a Andrade Máquinas participou ali bravamente, cedendo as máquinas que a gente precisava para fazer as roupas. É bem possível que tenha uma segunda temporada. E existem outros projetos parecidos com o corre e costura, que na verdade para mim não é um programa de moda, é um programa que realiza sonhos, né? E tudo indica que logo mais eu vou começar a gravar os programas. Mas alguém tinha levantado a mão. Acho que tinha levantado lá rapidinho. Deixa eu passar aqui.